Eu acho que esse tema é um tema absolutamente estruturante dentro da construção das apostas que a gente tem no campo da saúde, da política de saúde, da construção do Sistema Único de Saúde e das conquistas que a sociedade brasileira tem naquilo que, para mim, talvez seja o elemento mais relevante no conjunto das políticas públicas, que é a aposta de que a vida de qualquer um é uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que essa é uma longa história na sociedade brasileira, que é uma história de uma sociedade que é organizada através dos séculos exatamente numa ideia contrária, numa ideia de que a vida das pessoas, elas são absolutamente de valores muito distintos, e nós temos uma longa história de construção social, de uma grande injustiça social, de que algumas vidas são absolutamente mais valoradas que outras. Temos uma tradição de profunda desigualdade e isso impacta... Está ruim o microfone? Não, vou mudar. Está virando muito? Dois. Vai ser difícil. E essa história da injustiça, do ponto de vista das vidas que valem diferentes, ela é uma marca que atravessa os dias, inclusive os dias de hoje. É como se nós tivéssemos uma medida de que algumas vidas vale a pena ser defendidas e outras vidas não. A história da luta de construção do Sistema Único de Saúde é a história de uma política no campo social que parte do princípio de que nós podemos e devemos superar intensamente essa tradição injusta que temos em relação a isso. E, portanto, dentro da ideia do direito à saúde, aquilo que mais conta na minha visão, na construção do Sistema Único, é a ideia de que todas as vidas são iguais enquanto uma riqueza social. E, portanto, qualquer vida vale a pena ser defendida, qualquer vida vale a pena ser vivida. Eu acho que isso é uma bandeira absolutamente inovadora na sociedade brasileira, o que faz da construção do Sistema Único de Saúde uma luta diária, uma luta cotidiana, uma luta na qual nós não temos sossego, porque significa no dia a dia, ali no encontro de cada trabalhador de saúde, no encontro de cada serviço de saúde, no encontro de cada política específica no campo da saúde, cabe reafirmar exatamente a construção de que aquela vida que está ali, ela é tão fundamental como qualquer outra vida que compõe o conjunto da população brasileira. Eu entendo que o direito à saúde, ele deve ser consagrado neste ponto de vista, em cada lugar e em cada processo de construção das práticas de saúde. E, portanto, a tarefa que o conjunto dos atores que se envolvem no mundo do próprio trabalho, no campo do Sistema Único de Saúde, é uma tarefa de construção permanente daquela vida cidadã que se constitui como uma riqueza, como um patrimônio da sociedade brasileira. Apostas em políticas públicas deste tipo, de que qualquer vida vale a pena ser vivida, são apostas muito duras na construção sistemática delas. É só a gente percorrer rapidamente o olho e perceber que hoje a gente vive
no estado de São Paulo, por exemplo, no campo da educação, uma política governamental do Estado que consegue desconsiderar a importância da vida daquelas crianças que estão na escola a partir de um decreto que simplesmente mobiliza e descaracteriza o direito à educação como um direito de qualquer um. E mais, quando essas crianças vão e reafirmam o desejo de que elas querem manter sua escola funcionando, o que o governo coloca é a polícia militar em cima. Ora, isso é uma demonstração de como a gente vive essa dura batalha cotidiana no Brasil, essa dura batalha de que a vida de todos nós, a vida de qualquer um, a vida de quem eu encontro, seja lá onde for, é absolutamente fundamental. E no campo da saúde, nós temos isso como nosso mote, na medida que o direito à saúde, ela chama para nós a tarefa da consolidação do direito à vida com a maior qualidade possível de ser vivida. E a consagração disso está ligado a algumas ideias fundamentais que, para mim, são chaves no trabalho e na construção da política de saúde, através destes componentes sobre o tema do acesso, sobre o tema da equidade e sobre o tema do cuidar bem. Eu considero que o modo como nós realizamos as nossas práticas sistemáticas de viabilizar o acesso das pessoas ao conjunto de ofertas que é possível no campo da política de saúde, de impactar as vidas individuais e coletivas numa aposta de um melhor viver, eu considero que o tema do acesso é um tema central e que merece uma reflexão específica. E por quê? Ela merece uma reflexão específica porque, para mim, este é o momento chave do encontro em qualquer ponto dos milhões e milhões de encontros que se produz, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, aonde ali se define efetivamente se a vida do outro é ou não um bem, um direito, um patrimônio social. É exatamente nesse encontro que nós temos na mão a possibilidade de definir com o nosso ato se aquela vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Isso traz para o tema do acesso um elemento absolutamente fundamental, na medida que eu compreendo o acesso como sendo aquele processo de encontro em que o acolher a vida do outro na sua forma de sofrimento é o elemento chave para dar início a qualquer conjunto de intervenções que possam resultar num cuidar bem do outro. Deste ponto de vista, nas nossas práticas cotidianas, seja do ponto de vista do trabalhador, seja do ponto de vista do usuário, a grande medida que eu considero como a medida-chave, se nós estamos apostando na direção de romper com o passado da injustiça dentro do Brasil, ali no campo da saúde, a grande medida é como que nós realizamos o encontro cotidiano com este outro absolutamente diferente que chega ali nos nossos serviços, chega ali no campo das nossas políticas de intervenção territorial e que será absolutamente o elemento chave para dizer se o que nós estamos fazendo é uma aposta construtiva e de ruptura dessa nossa história em que há vidas que não valem a pena. Este encontro é um encontro absolutamente vital, porque é nele
que nós podemos considerar que o sofrimento que o outro traz para dentro da cena do campo da saúde é absolutamente um sofrimento fundamental de ser encarado como objeto da nossa política. Se a nossa política não conseguir conversar ativamente com o modo como cada um ou os coletivos constroem as suas alternativas de vida na produção deste sofrimento, nós não estaremos conduzindo uma política de saúde que vai fazer a diferença, que vai cuidar bem. E nesta direção, eu me lembro de uma questão que é a fala de um indígena chamado Davi Copenaua, que é um índio Yanomami, um xamã, um sábio Yanomami, em que ele diz: a minha vida depende das outras vidas estarem vivas. Na medida que as outras vidas... Vamos ver. Na medida que as outras vidas caminham para a morte, este é um sinal que a minha vida caminha para a morte. Quando Davi Copenaua fala disso, ele está dizendo que a produção intensiva da vida em alguém é medido pela produção intensiva da vida em qualquer lugar. Quando nós estamos em situações em que a gente identifica a não produção intensiva da vida em qualquer lugar, nós poderemos ter, segundo Davi Copenaua, a medida exata de que a nossa vida está sob ameaça. Usando essa imagem do Davi Copenaua, eu trago isso para o que eu estava falando do tema do acesso. O tema do acesso como sendo aquele encontro que acolhe a vida do outro, que vem ao encontro das ofertas que uma política de saúde deve cumprir, é exatamente um tema que coloca em relação encontros de possíveis produções intensivas de vida. E esse é um desafio que nós temos no campo do Sistema Único de Saúde, tornar cada encontro a mesma ideia do Davi Copenaua, cada encontro uma aposta efetiva de produção intensiva de viver. E nesta direção, qualquer outra imagem desta temática do acesso, como sendo um acesso a procedimentos, um acesso a certos tipos de produtos na saúde, é muito pequeno para dar conta do que significa a relação acesso, equidade e cuidar bem. O tema acesso, equidade e cuidar bem é conseguir transformar o momento do encontro, onde o acesso se realiza, uma aposta intensiva de produção de mais vida no outro e em mim. Se isso não se consagra, então a gente não consegue consolidar o cuidar bem. E nesta direção, a perspectiva que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde é absolutamente desafiante, porque ela significa que o elemento chave do acesso é considerar que aquela vida que chega ali é uma vida que vale a pena ser vivida e mais, é uma vida singular, ela não é uma vida para ser regrada, para seguir protocolo, para acompanhar normativas que não façam sentido para ela. Na direção de ir, finalizando essa ideia, eu gostaria de colocar um desafio que a gente tem no cotidiano e que nós precisamos pensar sobre ele. É muito fácil no cotidiano das redes de serviço, às vezes a gente encontrar um trabalhador que ao receber um usuário na sua forma de sofrimento, a primeira ideia que ele tem é de impor regras para o viver do outro, sem considerar o que significa a vida do outro, sem conhecer profundamente o modo como o outro vive. Um encontro que é feito desse jeito
em que de um lado há alguém que mal conhece o modo de viver do outro, mas tem muitas receitas para dar, não é um encontro que produz vida cada vez mais intensiva. Nessa direção, o que a gente às vezes assiste são condutas que são muito normativas da vida do outro e considerando o outro como um mero objeto, quando na realidade o elemento chave da relação direito à saúde, da relação acesso, equidade e cuidar bem, é transformar este encontro de vidas como um encontro de vidas igualmente potentes, nas quais todos são elementos que podem ensinar para o outro os modos pelos quais na existência nós podemos transformar sofrimento em potência de viver. Porque se nós não transformarmos sofrimento em potência de viver, nós transformamos sofrimento em solidão, em isolamento, em depressão. E nessa perspectiva, a possibilidade do acesso ser o elemento chave no qual o encontro destas vidas tem impotência, absolutamente a força de poder tornar as vidas intensivamente em qualidade cada vez mais produtiva, ela torna a nossa aposta do Sistema Único de Saúde uma aposta que historicamente talvez seja a grande forma de se fazer o que eu considero a grande política na sociedade brasileira, a política que vai remar contra a ideia de que a vida do outro não tem importância, a política de afirmar na minha ação exatamente o contrário, a política de que a qualidade do viver do outro, a produção do viver do outro é absolutamente uma ruptura histórica com a injustiça, com a desigualdade e com o mal cuidar no campo da saúde. Esse eu acho que é o elemento chave que consagra e que pode consagrar o direito à saúde. E isso torna cada um de nós, usuários, cada um de nós, trabalhadores, cada um de nós, gestores, verdadeiros militantes de uma política que pode fazer deste país, no campo da saúde, algo absolutamente novo, na qual a gente possa demonstrar que as atitudes, por exemplo, tomadas pelo governo de São Paulo hoje contra as crianças nas escolas e que provavelmente são as mesmas atitudes que faz o governo de São Paulo também desconsiderar a vida dos outros na saúde como algo fundamental, que nós possamos na nossa ação mostrar que o ato político maior é a defesa radical que nós podemos ter com o nosso trabalho, com o nosso encontro, no acesso, que a vida de todos nós, a vida de qualquer um, vale a pena ser vivida, merece a pena ser vivida e é o maior bem que existe neste país. Obrigado.